Boa tarde, meu nome é Letícia, sou fisioterapeuta do NASCE e hoje vamos falar um pouco sobre as doenças que afetam o pulmão. Então, por que falar sobre essas doenças, né? Porque estamos num período do ano em que aquelas pessoas que têm problemas pulmonares, que têm asma, que têm bronquite, que têm outras doenças, é o momento em que essas doenças elas voltam a aparecer e voltam a afetar a vida dessas pessoas. Então, até 2030, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que as doenças pulmonares vão ser a terceira causa de morte no mundo. Então, é o momento de a gente chamar um pouco de atenção para esse tipo de doença, né? O pulmão, ele é constituído, ele é o local onde a gente faz a respiração, né? Então, como vocês podem ver aqui na imagenzinha à direita, o pulmão, ele é constituído de traqueia, de brônquios, que são os brônquios maiores, e os brônquios menores, que são chamados de bronquíolos, e os alvéolos, que é a terminaçãozinha do pulmão, o finalzinho do pulmão. Então, essas doenças pulmonares, normalmente elas afetam essas regiões do pulmão. As bronquites, as bronquiolites, as bronquites que afetam as pessoas adultas, as bronquiolites que afetam principalmente as crianças, elas, na verdade, é a inflamação da região dos brônquios, que são essa partezinha maior do início do pulmão. Então, essa inflamação dos brônquios, ela leva a uma produção de secreção, né, que é o catarro, que normalmente é da cor mais esverdeada, que é do processo inflamatório inicial, e mais espessa, que muitas vezes leva à falta de ar, a criança ou o adulto, ele perde a vontade, perde o apetite, né? Leva um desconforto respiratório, a pessoa começa a respirar mais superficial, com mais trabalho e que muitas vezes, se não cuidar da devida forma, pode levar até ao internamento, né? A gente vê que nesse período muitas crianças elas desenvolvem a bronquiolite, né, que é a inflamação desses brônquios, e acabam indo para o hospital, fazendo uma nebulização para deixar a secreção, né, uma secreção mais fluida, mais líquida, para poder fazer com que essas crianças elas coloquem para fora. Nos adultos acontece da mesma forma. Além dessas doenças, ainda temos os cânceres de pulmão, que tem tido uma incidência muito alta, principalmente os associados à fumaça, ao cigarro ou à fumaça de um fogão a lenha, como a mais comum que a gente vê mesmo é a DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que leva à inflamação dessa região dos brônquios, do bronquíolo, inflamação do tecido do pulmão mesmo, que faz com que essas pessoas tenham produção de secreção sempre. É muito comum a gente ver aquelas pessoas que fumaram durante muitos anos ter uma tosse sempre que acorda, que as pessoas chamam mais de pigarro. Eu tenho um pigarrozinho na garganta, e aí, quando eu acordo, eu acabo tossindo e colocando um catarro para fora. Normalmente, esse catarro que a pessoa coloca é essa inflamação que está tendo no pulmão todos os dias e que vai aumentando. À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando mais difícil ela respirar, o pulmão, a respiração vai ficando mais superficial, a gente vai retendo, né, o que a gente chama de CO2, que é algo que as nossas células produzem e que, se ficar preso no nosso pulmão, ele leva a uma inflamação maior e leva a uma piora desse quadro clínico. Então, as pessoas que têm DPOC, elas normalmente fazem uso de medicação e devem praticar atividade física supervisionada, ou por um fisioterapeuta ou por um educador físico. Porque quando ela não faz, ela vai tendo uma piora desse quadro, acaba utilizando oxigênio, que muitas vezes o uso excessivo desse oxigênio leva a uma outra doença, né, que a gente chama de congestão pulmonar ou edema agudo de pulmão, que muitas vezes as pessoas conhecem como líquido no pulmão. Então, eu uso oxigênio durante muito tempo e acumulo um líquido. Esse líquido, normalmente, ele não deveria estar lá porque ele afeta a nossa respiração. E a pessoa tem mais trabalho para respirar, fica com mais desconforto respiratório e pode levar a um internamento até mesmo ao óbito, né? Então, o ideal é que quem usa oxigênio, já chegou nessa fase de utilizar oxigênio por causa da DPOC, use oxigênio de forma controlada. Mas quando sente o cansaço, o desconforto respiratório mesmo, quando faz uma atividade mais intensa ou quando percebe que não está ficando confortável, porque o uso excessivo causa esse acúmulo de líquido no pulmão. E que aí, para retirar esse líquido, existem técnicas específicas, além dos medicamentos, né, que a gente chama de diuréticos, que aumenta a liberação, né, da urina. A pessoa começa a urinar mais para poder liberar esse líquido que fica acumulado no corpo. Além disso, além da DPOC, existe uma outra doença que é muito comum nas pessoas, que é a asma. As crises asmáticas nesse período do ano são muito comuns, não só associada à poeira, mas também associada à questão do frio mesmo, de uma gripe.
E aí as pessoas têm crise asmáticas. O que acontece na asma? Essa região dos brônquios, que eu falei anteriormente, ela acaba que vai diminuir o tamanho delas. E quando elas diminuem esse calibre da via, fica difícil o ar entrar e sair. E aí que aparece aquele piado que a gente chama de chiado do asmático, aquela respiração mais ofegante, com mais dificuldade. Então a pessoa começa a aparecer mesmo, ter dificuldade para respirar, começa a levantar o ombro, ficar mais elevado, começa a afundar essa região de clavícula, o nariz começa a ficar mais aberto. Tudo isso são compensações que as pessoas fazem para poder conseguir respirar melhor. E aí essas pessoas que têm asma, normalmente elas usam corticoides, né? Que são aqueles medicamentos que é a bombinha, que faz uso de inaladores, né? Que é através de bombas. E aí para melhorar esse desconforto, porque aí a via aérea, se você não tiver cuidado, ela vai fechar mesmo, e aí você pode ter uma falta de ar muito intensa, que pode realmente levar a pessoa ao óbito. Então é importante que as pessoas que são asmáticas ou que têm DPOC ou que qualquer doença de pulmão, ela evite contato com ambientes que tenham poeira, com ambientes que tenham fumaça, como fogão a lenha, essa época de junho, que tem a questão das fogueiras, que é muito intenso. Quem tem rinite, quem tem asma, sempre tem uma piora. Além disso, tem que estar associada a uma alimentação mais adequada, tem que estar associada a uma prática de atividade física, porque as pessoas, elas acabam se confundindo, acham que quem tem falta de ar não pode fazer uma caminhada, não pode fazer academia, quando normalmente é o contrário. Agora, essa prática de atividade física tem que ser orientada, tem que ser coordenada, porque a gente tem que saber o limite do esforço que a pessoa pode fazer, até quando ela pode fazer sem afetar essa questão da respiração. Então, as pessoas que têm esse tipo de doença, elas ficam muito cansadas, sentem muita fadiga, indisposição, falta de apetite. Por isso, a gente tem que reverter esse quadro o quanto antes, entendem? E é isso, pessoal, eu queria falar para vocês. Esse é só um pouquinho das doenças, né, que afetam o pulmão. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo que a gente responde, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.